Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu GraçaCast, o podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com os meus amigos de missão, João na técnica e Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo a esse episódio. Isso aí, Thiago, muito obrigado. Seja bem-vindo também. João, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar, Thiago, de um tema que a gente escolheu, que se chama a paternidade sobre a luz da palavra. Mais uma vez, o bate-papo vai ser bacana, porque o tema paternidade toca em muitas pessoas. Eu, por experiência própria, não duvido que não vai chorar, porque a questão da paternidade fala muito comigo. Vocês que me conhecem já sabem da história, né? Mas para esse tema, a gente tem um convidado muito especial, né, Thiago? Como todos os nossos convidados são especiais, é um parceiro nosso, a gente já considera um parceiro de missão. Já teve aqui uma vez com a gente, com a esposa dele. A gente tá falando do Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Obrigado por dizer sim para Deus. Obrigado. Para Deus sempre sim. E agradeço imensamente a oportunidade de estar falando de Deus com vocês, discutindo um tema que eu acho que é de uma relevância tremenda para toda a família, né? A família consiste de um pai, de uma mãe e dos filhos. Então a gente vai estar desfrutando em um tempo gostoso para falar sobre a paternidade aí. Isso aí, Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. E você aproveita para nos seguir no YouTube, no Spotify, no TikTok, ativa o sininho e coloque o nosso podcast na sua rotina, não é mesmo, Giovanni? É isso aí, pessoal. Roda a vinheta. O Salmo 127, 3 ao 5, ele afirma que os filhos são herança de Deus e uma recompensa, comparados à flecha nas mãos de um guerreiro. O que a gente pode aprender do cuidado, do amor e da presença de Deus para aplicar em nós como pai? Bom, a gente refletindo sobre o Salmo, né? Salmos, a gente começa a refletir na Bíblia como um todo. Deus, em todo momento, está no coração dele a família, né? O pai, a mãe, os filhos. A Bíblia começa falando de família. O Velho Testamento termina falando de família, né? O último livro do Velho Testamento é pequenininho, Malaquias, mas ele fala: convertei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Novo Testamento, na primeira missão de Jesus, assim que ele começou o seu ministério, foi num casamento, formando uma família. Paulo tem inúmeras cartas que ele fez falando de família. Então, a família, a paternidade para Deus é um assunto muito, muito importante. Você pode, durante a sua vida, perder um carro, né? Você pode perder uma empresa, falir uma empresa. Você pode, talvez, perder a saúde. Mas se você perder um filho, você perde bastante. Porque você não consegue levar um carro para o céu. Você não consegue levar sua empresa para o céu. Você não consegue levar o dinheiro para o céu que você guardou. Mas você consegue levar sua família para o caminho que leva ao céu. E é isso que diz o Salmo 127. Deixa eu pegar aqui o Salmo, vou ler de novo. Salmo 127. Os filhos são uma herança do Senhor. Eles são como uma verdadeira bênção. Os filhos que os homens têm na sua mocidade são como flecha nas mãos de um guerreiro, nas mãos de um soldado. Quem é o soldado? É o pai. Quem prepara a flecha, que é o filho? O pai. Quem dá o destino para o filho? Você prepara, você dá o destino. Quem dá o destino para o filho? O pai. Quem dá o alvo? Para onde vai a direção? O pai. Então o pai
é o responsável pelo seu filho. Seu filho hoje, eu sou simplesmente uma resposta do meu pai e da minha mãe. Eu sou o resultado do que meu pai e minha mãe fizeram com a flecha que foi dado para eles. Os meus 3 filhos, o Matias, o Daniel e a Lia, eles vão ser resultado do que eu e a Silvia estamos fazendo com a flecha que são eles. Com a missão que Deus nos deu, que é cuidar deles. E entendendo essa importância, muitas vezes a gente negligencia a Bíblia, a palavra, não preparando eles como flecha e não Sim. atirando eles, e simplesmente entregando para eles um celular. Isso é algo tão simples, mas isso acaba negligenciando o que a gente tem para a palavra. Sim, exatamente. A gente está deixando de nós prepararmos o nosso filho para alguém numa tela distante, está preparando ele e lançando ele no alvo que não é o alvo da eternidade, é outro alvo. Eu sempre costumo dizer, os meninos aqui que já me caminham comigo há algum tempo, vão lembrar. Eu sempre costumo dizer que para os nossos filhos ser quem eles precisam ser em Deus, nós como pais precisamos ser quem nós devemos ser em Deus. Então assim, depois que eu me tornei pai, eu entendi essa responsabilidade, né? Eu oro para que o Noah cresça debaixo da palavra. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça nunca se desvie dele. Eu ensino, eu trago na igreja, mas se por acaso um dia ele chegar a se desviar, um dia ele chegar a não seguir os caminhos do Senhor, eu tenho total convicção que a responsabilidade foi minha, alguma coisa eu negligenciei. Porque a palavra de Deus ela é reta, ela é direta, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, se não acontece, é pesado da gente se dizer, mas o pai e a mãe têm uma certa responsabilidade. E uma das responsabilidades é exatamente isso, a gente coloca muitas outras informações que para a criança é mais atraente do que você gastar 20 minutos lendo uma Bíblia, contando uma historinha da Bíblia. Tem o Felipe aqui da nossa igreja, com o Arthur. Cara, eu sou muito fã do Felipe, porque às vezes até quando a gente vai em alguns eventos de churrasco lá na casa do meu sogro mesmo, esses dias até eu fiquei olhando e falei, cara, é isso que é levar a Deus para os nossos filhos. O Arthur pegou um livrinho do Noah, eu acho que era um livrinho do Noah, assim, das historinhas, sentou do lado do Felipe e pediu pro Felipe ler a historinha pra ele. Então é isso, é entender a responsabilidade, né? Mas, partindo desse princípio aí, doutor, quando Jesus vem à Terra, ele deixou para nós vários ensinamentos, né? E um deles foi a oração do Pai Nosso, né? Então ele já começa com o Pai Nosso, né? O que isso na prática, no teu ponto de vista, o que isso na prática traz para nós como pai terreno? O exemplo de atitudes que a gente pode pegar da Bíblia, ele nos transfere em 4 dimensões de paternidade que a gente tem que trazer para nós. O exemplo espiritual, em que a gente tem que interceder pelos nossos filhos, a gente tem que orar pelos nossos filhos, a gente tem que ensinar a palavra, a gente tem que ensinar a comunhão. Então, primeiro exemplo espiritual. Segundo exemplo emocional. Você tem que ouvir teu filho, você tem que apoiar eles nas decisões, você tem que encorajar eles nas decisões que eles vão seguir pro resto da vida. Você tem que ter a dimensão física pro teu filho, você tem que prover, você tem que proteger, você tem que estar presente. E você tem a 4ª dimensão, que é a social. Você tem que mostrar para ele o que é integridade. Todos esses conceitos estão basicamente espalhados ali no livro de Provérbios e, né, nas dimensões que Jesus ensinou para nós. Você tem que transformar em 4 dimensões. Muitas pessoas, doutor, ao longo do caminho, acabam tendo dificuldade de ver Deus como um pai, né? Por causa de alguns traumas. E como que isso pode afetar a fé desse indivíduo? Então, eu trouxe dados aqui para vocês, vão achar bem interessantes. O papel de um pai na formação de um filho, assim como tem as dimensões que o pai precisa,
a falta de um pai, o que vai causar? Vocês me permitem ler? Sim, que à vontade. Os danos e consequências da falta de um pai dentro de um lar. Danos espirituais. Quando tem um pai dentro de uma casa, que vai à igreja, que lê a Bíblia, ora com seus filhos, a chance desse filho seguir os caminhos, 90%. Quando o pai é ausente e a mãe só vai para o caminho espiritual, a chance é de 18%. Questão espiritual falada. Questão física, segundo Lancet Child Adolescent Health 2019. Maior risco de obesidade, doenças crônicas, menor expectativa de vida. Maior vulnerabilidade a traumas e acidentes na adolescência. A questão da sexualidade, da falta de um pai na casa. Meninas têm 3 vezes mais chances de engravidar e abortar na adolescência. 3 vezes mais chances. O dobro de chances de divórcio após o casamento. Crianças que nascem sem um lar de um pai. 5 vezes mais chances de perder a virgindade na adolescência. 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia. Isso segundo as estatísticas do livro da Síndrome da Alienação Parental e do Journal Adolescente 2018. Em questão de trabalho e desempenho social, maior chance de baixo rendimento escolar e evasão da escola. Relação até o Setembro Amarelo que a gente vive, o mês do suicídio, 3 a 4 suicídios acontecem em casas que não têm o pai. Questão acadêmica, 30% menos chances de se formar no nível superior quando não tem o pai em casa. Questão de relacionamento, maior dificuldade em desenvolver vínculo afetivo estável. Questão social, pública, 70% dos delinquentes presos não têm o pai em casa. E a questão econômica, são famílias monoparentais. Normalmente acabam vivendo pessoas que são de baixa renda. Classe C e D. Olha a consequência de uma falta de um pai na casa. E o que a gente vê também, Dr. Guilherme, eu acredito que vocês vão concordar comigo, é que muitas vezes o pai tá ali dentro da casa, mas continua ausente, né? Até tem um tema rolando na internet aí que dizem que é filhos de pais ausentes, alguma coisa assim. Os filhos estão se sentindo órfãos dentro de casa. Órfãos de pais vivos, é isso. Então, assim, é aquilo que eu falo. O que é pra mim? O que é ser um pai dentro da casa, mas ser ausente na vida do filho? É você abrir mão daqueles 20 minutos, que nem eu falei, você não quer ficar 20 minutos na área da sua casa para brincar com a criança, porque você quer assistir um videozinho no Instagram, você quer assistir um filme. Sim. E você acaba soltando o celular na mão da criança e fala assim, tá lá que o pai tá cansado. Exatamente. O pai teve uma correria, o pai tá muito cansado, depois o pai brinca, daí a criança vai lá e começa a se distrair com outras coisas, e aí entra outra coisa que a gente falou com a doutora Mariana Duboc, que é psicóloga. A influência que o celular, que essas coisas, sim, fazem na vida de uma criança, né? Então, é bem... Porque muitas vezes o pai não ensina, não educa e negligencia, como eu comecei a nossa fala falando sobre isso, mas tem um outro cara sentado numa mesa, falando diante de uma câmera, ensinando o seu filho. É isso que eles querem, né? Eles não querem... O que eu vejo? Eu vejo que é o Satanás usando outras pessoas. Porque, assim, Satanás não quer que nós sejamos os pais. Porque ele sabe qual que é a influência, que como você mostrou os dados aí, a influência de não ser pai. Então, pra ele, isso é uma vitória. Com certeza. Esses dados pra ele, você acha que ele não tá lá no inferno dando risada de uns resultados desse? Eu até me emocionei. Teve um videozinho que eu assisti, o pai entrando no quarto da filha de 4 anos, e ela orando. Pai, papai do céu, por favor, faz de mim um celular
para que a minha mãe me dê atenção como ela dá atenção para o celular. Pai, faz de mim um celular para que a minha mãe se preocupe comigo como ela se preocupa quando ela perde seu celular. Outro que eu fiquei bem emocionado também, um pai com bastante recurso financeiro, uma empresa grande, chegou pro filho na sexta-feira. Tinha fechado um negócio gigante. Filho, o que você quer do pai? Pode escolher o que você quiser. Filho nos seus 11 anos. Ele imaginando que ia pedir um último iPhone, né, o último videogame. Aí, pai, posso pedir qualquer coisa mesmo? Sim, filho, qualquer coisa, pai providencia pra você. Ele pensou, pai, amanhã é sábado, né? Sim, filho. Você consegue ficar 2 horas jogando comigo futebol? Mas, filho, você não quer? Não, pai. Só quero jogar bola. Só isso, só seu tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem hoje. Eu acho que o tempo é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Sim. A gente precisa aprender 4 princípios básicos quando a gente é pai. O primeiro princípio: filho não nasce pronto. Filho se constrói. Algum de vocês já viu uma criança nascer fumando maconha? Algum de vocês já viu uma criança roubando uma loja, roubando um celular? Já viu uma criança nascer já com a tela virando no Instagram? A criança é o resultado do trabalho contínuo dos pais. Então, primeiro princípio: filho não vem pronto, filho se constrói. Segundo princípio, esse é bem importante, isso pega muita gente. Filho não se perde na rua, filho se perde em casa. É muito comum, chega familiares para conversar no consultório. Perdi meu filho na escola. Perdi meu filho quando foi fazer intercâmbio. Ou perdi meu filho pros amigos. Nossa, você perdeu seu filho primeiro em casa. Porque é muito mais fácil, né, imputar a culpa em outra pessoa. Sim, exatamente. Ele não... A ausência do cuidado, a ausência da presença, né? É igual aquilo que a gente estava falando. São filhos de pais... são órfãos de pais vivos em casa, né? É muito fácil e gostoso você fazer um filho, mas você está adotando esse filho que você fez? Né? É uma pergunta. Você adotou o filho que você fez? Terceiro princípio básico: presença vem antes dos presentes. Às vezes você tem que trabalhar em casa, rotina, computador, mas dedique, quando você tiver com seu filho, seja presente. Ficou clássico isso, uma entrevistadora perguntando, na época do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos: Barack Obama, quem que é a pessoa mais importante para você? Sabe o que ele respondeu? Você. Como eu, uma simples jornalista aqui, você é a pessoa mais importante, tô falando com você agora. Quando você tá com o teu filho, ele é a pessoa mais importante para você? Imagina se a sua esposa se sentisse feliz assim quando ela estivesse falando com você, ela ser a pessoa mais importante. Quarto princípio básico: palavras moldam o futuro do seu filho. Se teu filho cresce, você chamando ele de burro, você não consegue, olha o que você fez, ele vai crescer com esses traumas de burro que ele não consegue. Quando você molda ele: filho, você é um vencedor, filho, você é humilde, você coloca a palavra nele, acredita que é aquilo, ele vai ser aquilo. 4 princípios básicos para a gente seguir. Filho não vem pronto, filho se constrói. Filho não se perde
na rua, se perde em casa. Presença vem antes de presentes. E palavras moldam a identidade futura do seu filho. Eu tô olhando aqui nos teus rascunhos, vi que você escreveu aí resumos, né? Alguns resumos, na verdade, tô vendo aqui. Mas tem um que, desde a hora que eu vi, ele que me chamou a atenção, doutor Guilherme, que eu queria que você abrangesse um pouquinho mais para nós ali, que tá ali assim, ó, filhos parecidos com Jesus. O que Deus falou com você quando você trouxe esse resumo com o teu coração? Eu comecei a me questionar como é que eu devo criar meu filho? Como é que eu tenho 3 filhos. Eu sei que cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu jeitinho. Mas como é que eu vou saber se eu fui um bom pai ou um mau pai? Aí comecei a me perguntar qual que é meu objetivo como pai? Como eu vou saber se eu venci na vida como pai? A missão, a conclusão, né? A missão é que eles se tornem parecidos com Jesus. Só que para eles se tornarem parecidos com Jesus em atitudes, em palavras, o pai tem que ser parecido com Jesus. Porque eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Então, para eles serem o que precisa, que a gente vai preparar, eles como flecha, a gente vai dar o destino. Só que para eles serem como Jesus, nós temos que ser com Jesus. Nós somos o espelho dele. E eu vou saber se ele venceu ou não nas atitudes que ele vão representar no futuro. As palavras, a ética, né? Aquelas 4 dimensões de social, será que eles estão íntegros? Será que na parte física eles estão protegendo, estão provendo na casa deles? Está protegendo a esposa e a família? Está sendo presente com os filhos deles? Será que ele está sentando ouvir o filho dele? Será que ele está apoiando e fortalecendo? Será que espiritualmente ele está orando, acordando de madrugada, fazendo jejum, está intercedendo? Aí eu vou saber se eu fui um bom pai, porque ele vai estar espelhando o que Jesus faria. Doutor, partindo do princípio que presença vem antes de presente, e a Bíblia nos ensina que o pai vai muito além de sustentar a família financeiramente. Qual que é a sua visão, a principal responsabilidade espiritual de um pai dentro da casa? Então, imagine Deus na sua onipotência, onisciência, onipresença, quando ele foi mandar Jesus para que fosse o Salvador do mundo, ele podia simplesmente mandar Jesus com 33 anos, salve o mundo. Mas não. Ele mandou para um pai e para uma mãe cuidarem dele. Nem Deus, na sua onipotência, onipresença, abriu mão de que o seu filho tivesse um pai e uma mãe na terra. Imagine o que Maria e José pensavam na época. Nós estamos criando para Deus o Salvador do mundo. Eu não posso errar. Eu não posso errar. E é assim para nós. Nós estamos criando, Deus está nos dando as flechas para que a gente prepare para esses filhos, para Deus, para o alvo eterno, que é a eternidade. Então, a gente não pode errar. A gente não pode errar. Eu até estava refletindo, né, sobre esse salmo, e ele fala que
os filhos são uma bênção, né? E são flechas na aljava do guerreiro. Sabe quantas flechas cabem na aljava do guerreiro? Não sei. 5 flechas. Do teta... Então, A a série do arqueiro é mentirosa, porque na dele é infinito. Nunca acaba. Aí eu tava falando pra Silvia, acho que vamos ter mais 2 aí. Mas acho que ela me mata. Então ele tá bom. Eu queria também, a Ana não quer. Não quer, velho. Mas então, assim, a responsabilidade é muito grande, porque a gente não pode errar. A gente, como pai, como diz o Salmo, a gente que dá o destino. A gente prepara e dá o destino. É que assim, você disse, né, doutor, que a gente não pode errar. E realmente eu vejo isso, sabe? Eu cresci com meu pai ausente. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 meses de idade. Então, há coisas assim que realmente eu falo, poxa, eu acho que se meu pai tivesse aqui, eu acho que se meu pai tivesse puxado a minha orelha, eu acho que se meu pai tivesse sido mais firme, não que minha mãe não fosse, né? Sim. Mas é aquilo que você falou, tem uma diferença da maneira que a mãe trata a gente lá em casa, nós somos em 10. Imagine 10, tipo, quase na mesma faixa etária de idade. Então, imagina você cuidar de 10 crianças, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da alimentação, trabalhar. Cara, é muita coisa. Sim. Então, assim, algumas de traumas de paternidade, que eu acredito, não tenho vergonha, na verdade, de falar, alguns traumas que eu carreguei, eu acho que foi pela ausência de pai. Com certeza, se você imaginar, você viu as consequências, todos os níveis de consequências que pode... Algum trauma fica. E graças a Deus, Deus teve misericórdia e você superou. Olha o menino que você se tornou hoje. Você podia estar nessas porcentagens. E você não está. E quantas pessoas dentro da igreja que sentam ao nosso lado estão nessas porcentagens, a gente não sabe. Exatamente. Né? E é como você falou, né? A gente não pode errar. A gente tem eu costumo dizer que a geração do Noah, ela tem tudo para ser abençoada, mas para a geração dele ser abençoada, para essa geração dele ser avivada, vai depender de mim. Volta aquilo que eu falei, para ele ser em Deus, quem ele tá destinado a ser, eu como pai, minha esposa como mãe, precisamos ser em Deus, quem Deus quer que a gente seja, né, Tiago? Exato, e isso até serve para nós, né, como muitas vezes julgadores, né? Isso aí é bom, né? O jogador é bom, né? Porque ficar com o martelinho na mão é muito difícil. É legal. Nós jogarmos, só que a gente tem que lembrar que todo mundo tá lutando uma batalha ali. Sim, por isso que a gente olha uma situação e pensa, puxa, aquele delinquente, 70% delinquente porque não tiveram pai em casa. A gente tem que olhar de uma maneira diferente, né? Tentar trazer ele. Tudo que a gente faz tem consequência. Se ele plantou, ele vai colher aquilo, tudo bem. Mas se arrependeu, tem que colher. Né? Eu acho que... Um filme que traz bastante isso, das consequências, que é até legal, eu não sabia desses números, é legal você trazer isso pra nós, é o filme A Cabana, não sei se vocês assistiram. Cara, eu assisti acho que umas 4 vezes. Todas de uma perspectiva diferente, sabe? A maneira... Primeiro, se não me engano, foi como... Eu falei assim, eu vou ver esse filme da maneira que Deus trata ele. Da maneira como ele é com Deus. E aí, cara, eu fui ver da maneira que ele era com o pai. Tipo assim, focado nessa... É a mesma coisa, tipo, eu fiz a mesma coisa que eu faço quando eu gosto eu gosto de jogar futebol e eu assisto, por exemplo. Você pega lá um Barcelona lá, tem o Busquets lá. Se você pegar o Barcelona, que tinha Messi, tinha todas aquelas coisas lá, você não via o cara jogar, porque ele não fazia gols, ele não dava assistência. Mas se você pegar e analisar o jogo dele em favor do Barcelona, você começa a prestar atenção, cara, o cara joga muito, o cara joga demais. Foi a mesma coisa que eu fiz, rapaz, a partir do momento que eu vi esse filme da maneira, tratando o relacionamento com o pai dele, rapaz do céu, cara. Então tem tudo a ver com esses números que você trouxe, né? Sim. Voltando um pouquinho, ó, naquele assunto que você estava falando de diferenciar maternidade e paternidade, acho que cada um tem sua função dentro da casa. Muitos traumas acontecem quando a mãe quer ser o pai ou o pai quer ser a mãe. E mesmo vivo dentro da casa. Mesmo vivo dentro da casa. Quando um casal se junta e
acontece a gravidez, nesse mesmo momento em que o embrião começa a se formar, vem Deus e derruba um olhinho pro pai. Bem-vindo ao pastoreio. Você é o pastor dessa família. A partir de agora, você vai cuidar. A partir de agora, você vai proteger. A partir de agora, você vai guiar. Você vai ser o pai, o pastor dessa família. Vai jogar óleo na cabeça pra espantar as moscas. Para espantar as moscas. O óleo também, além de espantar a mosca, ele trata as feridas. Essa é a função do pai, do bom pastor. O bom pastor, assim como diz o Salmo 23, ele vai para pastar em pastos verdejantes. Não só o pasto físico que precisa, comida, prover. Ele vai prover espiritual, ele vai prover emocional, ele vai prover o físico. Essa é a função do pai. E o pai, sabendo disso, no dia a dia, ele demonstra fé, né? Muitas vezes naturalmente, mas como que ele não impõe a religiosidade no filho? Eu acho que no exemplo. Porque a partir do momento que você começa a mostrar religiosidade, é como se fosse uma mentira. Ela não se sustenta. A religiosidade não se sustenta. A Bíblia se sustenta. A palavra se sustenta. Permita-me fazer uma breve reflexão do que a doutora Silvia disse quando ela veio participar aqui. Ela acabou comentando, como você falou, né? Vocês têm 3 filhos, né? Personalidade um é diferente do outro. E ela acabou comentando com a gente, né, Thiago, que um dos meninos de vocês lá é um pouco mais acelerado, um pouco mais imperativo. E ela falou pra nós que quando ele tá muito assim, ela leva ele pro tal do quarto da oração. Sim, qual que é a importância disso? Assim, ela já disse pra nós, né? Agora eu quero ver, a gente quer entender o lado paterno. O que o pai pode fazer? Porque com certeza, quando ela não tá lá, é você que tem que lidar com ele, né? Então, esse papel, a gente separa muito bem. A Silvia, a parte da maternidade é o amor, é o aconchego, né? E a gente vê que às vezes ele tá lá nervoso, era para dormir, por exemplo, na casa da avó, e o plano não deu certo, Que normalmente não dá certo, pelo menos ele entra em desespero. E daí começa a ficar nervoso, e assim, meu filho, nervosismo não faz parte, vamos se acalmar. Daí nós temos, vocês já viram aquele filme Quarto de Guerra? Já assisti. Nós temos esse quarto de guerra. Que ele é top. A gente montou no nosso escritório o nosso quarto de guerra, onde a gente faz as nossas orações, onde a gente tem a nossa leitura bíblica diária. E ele sabe que lá é o nosso quarto de oração. Ele chegando lá, né, ele sabe que vai orar e é impressionante, ele sai mais calmo. E quando aí é coisa de que tenha que brigar, entre aspas, um pouco mais, ou aí é o pai. Dizer não. Aí é o pai. Aí eu coloco no cantinho, né? Se ajoelha, olho no olho, respeita. Né? Eu vejo que as crianças, assim, eles são muito, hoje em dia, estão muito mais avançados que na nossa época, quando a gente era criança, né? Eu vejo muito assim, aquilo que você falou, a Ana ela é mais carinhosa, dá amor, mamãe pra cá, mamãe pra lá, é mamãe, é papai, comidinha. Sim. Só que na hora que ele apronta, é incrível, porque eu não preciso falar nada. É eu levantar pra ele fazer e ficar olhando pra ele 3, 4 segundos, sério. Doutor, ele já... ele não corre, sabe? Eu ensinei isso ele, porque teve uma vez que eu fiz isso com ele, ele correu. Eu peguei, chamei ele, voltei, eu falei assim, cara, eu não tô te assustando. Eu não vou te bater, eu não vou brigar com você. Porque se eu deixo ele aprender que cada vez que eu fico bravo ele corre, ele vai ficar com medo de mim. Então assim, mas hoje quando ele faz alguma coisa errada, ele já vem olhando pra mim, assim, ó. Ele sabe aquela carinha assim, eu fiz coisa. Eu acho que quem é pai vai entender essa carinha. Chega a ser engraçado, tem hora que dá vontade de dar risada, porque e daí ele fica assim, desculpa, já, graças a Deus, tá muito bem desenvolvido. Aí eu falo pra ele, vai lá e pede desculpa pra mamãe. Ele vai lá na cama, pede desculpa pra mamãe. Aí, às vezes, a Ana, ele faz alguma coisa.
às vezes ele faz alguma coisa pra ela, mas a gente tem assim, fez alguma coisa que não é de acordo com aquilo que a gente quer ensinar pra ele, tem que pedir desculpa pra mim e pra Ana. Independente se a Ana tá perto ou não. Aí, vai lá e pede desculpa, mamãe. Ele vai lá, desculpa, mamãe, desculpa. Aí vai embora. A gente tem que ensinar para nossos filhos como um pecado da Bíblia, né? Sei lá, vou usar o exemplo do roubo. Eu roubei essa Bíblia. Se eu não me arrepender de ter roubado, de nada valeu. Porque o pecado ainda continua. A partir do momento que eu me arrependo, Deus perdoa. A gente tem que ensinar os filhos não só a pedir desculpa, mas que realmente ele se arrependa do que ele fez. Senão vira uma palavra só. Porque desculpa é apenas uma palavra, né? Se não demonstrar arrependimento, é exatamente isso, né? Então assim, é como você falou, né? Quando a gente... É bacana a gente trazer esses assuntos pra gente conversar, principalmente com pessoas, assim, que nem é o seu caso, que a gente não tem tanto contato diário pra gente contar esses assuntos, porque a gente vê o outro lado da moeda, a gente vê as experiências. Que a dificuldade é igual. Aqui a dificuldade é igual, ou talvez pior. Pior porque às vezes a pessoa olha pra gente, nossa, mas ele tá ali no púlpito, tá todo domingo tocando, ele tá ali no Ministério do Louvor, faz parte da liderança de jovens da igreja. Nossa, ele deve ser... Nossa, eu vejo que ele tá pra cima e pra baixo com o pai, com o Noah. Eu vejo que ele tá pra cima e pra baixo com o Arthur. Nossa, ele deve ser... O Arthur ama ele, deve ser aquele cara assim, nossa, talvez pra algumas pessoas de fora, talvez olhe até com o intuito assim, poxa, se meu pai fosse igual a ele, que aí... Conta a história dos vídeos que você viu, né? Se meu pai fosse um celular, se meu pai fosse um tablet, se meu pai fosse um jogo de futebol, que chora, que grita, que pula na frente da televisão, e aí comigo ele tem preguiça de ir numa apresentação da escola, sempre fala que tá na correria, não vai nas apresentações da escola. Cara, eu tenho o maior prazer de ir nas apresentações da escola. O Noah não faz muita coisa porque ele é novinho, 2 anos. Sim. A gente foi da última vez, abrindo aspas aqui agora, a gente foi da última vez, daí lá era vivência na escola, era num sábado. A gente foi lá e tal, aí tinha dos desenhos, daí chegou a mãe das crianças lá, acho que tinha uns 4 pais só. Aí fizeram todo o desenho, borboletinha, tudo bonitinho, sabe? Tudo pintando pra criança. Aí eu falei, o que você quer, filho? Quero uma árvore. Peguei, fiz 2 riscos assim, falei, agora se mesmo e jogava, tinta e pintava. É coisa de criança, Ele vai lembrar disso como um momento especial pra ele. Falando em estatística já nesse assunto, olha só, 90% de toda a vida que você vai passar com seu filho, vamos supor, lá na frente eu tô com 90 anos, meu filho com 70. 90% do tempo que eu vou passar com ele é durante a época escolar até os 16 anos. Os outros 10% é o resto de toda a vida. Esses 90% é o tempo que eles estão em casa. Passa muito rápido, 16 anos. Ou você aproveita esses 90%, ou passou. Ou você vai na apresentação da escola do teu filho com 4 anos, ou você nunca mais vai na de 4, porque não vai voltar atrás. Só vai ter a de 5, só vai ter a de 6. De repente acabou os 90%. Depois só vai virar os 10%, que é quando ele vem pro Natal, ou vem pro Ano Novo, ou vem pro aniversário. Ou às vezes vão morar ainda fora do país. Então falando em estatística, parece que traz mais para a realidade a preocupação, assim, a gana que a gente tem que estar com nossos filhos. Aproveitar o tempo real com eles. Doutor, e para aquele pai que percebe, ainda bem, que percebe que não começou bem nessa área, há tempo de reverter? Estatística, vamos pensar. Vamos lá. Se o pai notou isso, a criança com 10 anos, ela já perdeu 45% do que podia. Mas ela que aproveite, né, os outros 45%. Que faça valer esses outros 45%. Tem que fazer valer. Não é porque perdeu 40% que não vai viver os outros 40%. Pelo menos você vai dar atenção, vai tentar resgatar, vai tentar preparar melhor essa flecha para mandar pro alvo.
a gente vê que muitas vezes as pessoas acham que disciplina, ela foge da área da paternidade de Deus. Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? A disciplina, Deus nos disciplina, né? E nós, como pastor, temos que disciplinar, né? Nós, como pastor de casa, se a ovelha quer sair do pastoreio, você vai lá e bloqueia. Você vai lá buscar ela, Vai lá buscar, né? O filho pródigo saiu, né? É disciplina. Às vezes, a disciplina, o aprendizado não é só com você, né, brigar o tempo do castigo, mas é você se posicionar com Deus. Coincidentemente, a mãe estava no Remember lá em casa, e eu dei um livrinho para ela daquele, para a mãe que a gente dá, e eu fiz uma dedicatória para ela. E nesse livro conta a história de uma mãe que estava desesperada. Que um filho tinha ido para droga e outro filho, eu não lembro muito bem, mas também saiu de casa. E ela encontrou um homem de Deus. E ela contou toda a história dela. E ela falou: minha filha, vem aqui, vamos olhar aqui vamos lá na fazenda comigo, vamos ver uns animais. E ela viu que tinha um cavalo que estava preso junto a não preso, ele ficou junto a uma estaca da casa. E os dois cavalinhos sumiam, faziam arte e voltavam. Um ia para um lado, o outro ia para o riacho e voltavam para onde estava a mãe. E os dois cavalinhos saíam e vinham. E ela começou a ficar angustiada. Mas por que você me trouxe aqui? Né? Eu vim para pedir conselhos. Ele falou: minha filha, só preste atenção. E os cavalinhos iam e a égua, a mãe, parada. Anoiteceu. Falou: eu não entendi nada. Por que você me deixou vendo esses cavalinhos com a mãe? É para você me judiar mais? Ele falou: não, preste atenção. Se ela fosse uma mãe desesperada, ficar correndo atrás dos filhos, se ela fosse atrás de um filho, outro filho quando voltasse, onde é que você ia estar? Ele ia ter perdido a mãe. Agora, se você se posicionar na sua fé, fazer o que é correto, orar, interceder e ficar em posição, eles vão voltar. Então, o que eu digo para você, minha filha, se posicione, que seus filhos vão voltar. Seja você correta. Seja você um espelho de Jesus, que eles vão voltar. O filho sempre sabe onde o pai tá, né? E o problema é que se o pai não se posicionar, o filho não vai saber onde o pai tá. Vai se perder. E os filhos precisam saber onde a gente tá. A gente precisa ser esse colo, né? É o alicerce para eles. Eu costumo dizer que assim, eu posso chegar a qualquer horário na minha mãe. Minha mãe, né, eu vou muito pouco. Agora, morando com a minha esposa, a gente vai sempre que dá lá. Mas eu vou com menos frequência, né? Do que eu tava vivendo lá todo dia com ela. E quando eu chego lá, ela já sabe quando eu tô bem e quando eu não tô bem. Sim. Ela já sabe, não precisa dizer nada. Eu chego lá, se eu chegar lá, ela fala assim: olha, esses dias a gente tava conversando com as meninas, minhas irmãs, né? E ela falou assim: olha, eu já sei até quando o João tá ruim, quando ele não tá legal. Ele não fala nada, ele chega aqui, me dá benção, vai tomar um banho. Porque assim, às vezes eu até tomo banho em casa, mas eu gosto de tomar banho lá na casa da minha mãe pra relembrar algumas coisas ali da vivência com ela, assim, sabe? E eu vejo que ela gosta também. E aí eu chego, dou benção pra ela, vou tomar banho e vou deitar na cama dela. Aí, enquanto eu tô deitado, ela faz janta. De repente, na hora que termina a janta, eu janto e volto pra casa. Aí, ali, pra mim, é uma terapia, cara. Isso aí, pra mim, voltar na casa da minha mãe, assim, e ser acolhido, às vezes ela não fala nada. Nada. Mas já te acalmou, né? Ela já me acalmou, assim, de um jeito que eu falo, é isso que eu quero ser pro meu filho, sabe? Eu sei que um dia ele vai casar, ele vai sair pra casa dele, ele vai ter a família dele, mas quando precisar
de algo. Posiciona, você vai estar lá. Amém, amém. Né? Então, quando ele precisar de algo que realmente seja um pai que tenha para oferecer, eu quero ser esse pai. Se Deus quiser, a gente vai ser esse pai, né? A gente ora, a gente busca Deus para isso, né? A gente tem se posicionado para isso. Amém. Doutor, e que atitude o pai pode ter para corrigir o filho de forma firme, sem ferir ou afastar ele? Na minha prática, eu deixo no cantinho, de acordo com a idade. Tem um livro me fugiu o nome, que criança de 2 anos, 2 minutos. 3 anos, 3 minutos. Se eles não conseguem, a criança não tem a paciência de ficar parada aquele tempo. E impressionante. Desde que eu comecei, o Matias hoje está com 6. Eu deixo ele lá, olho no olho dele. O que você fez de errado aqui? Faz isso, isso, isso. Tá arrependido ou não? Vai fazer de novo ou não? Porque se você fizer, tem consequência. É o que você tá plantando, vai ter consequência. E já aconteceu de ele fazer de novo. E tem consequência. E hoje é bonitinho, ele já chega, pai, qual que vai ser a consequência dessa vez? Tem vou falar dos meus erros agora, tá? Vou falar, esse é o que deu certo. Mas, infelizmente, o primeiro filho, a gente também tem erros. Quando a gente tira do texto bíblico sem ter o contexto geral, você tira uma frase, né? Tem lá em Provérbios, você tem que corrigir com a vara, né? E eu pegando simplesmente o texto sem tirar o contexto, eu achei que aquilo era correto. E no começo do meu filho mais velho, eu agi com mais agressividade. Pra você ter uma ideia, uma vez, ele era pequenininho, ele não queria fazer o que eu tinha ordenado, sei lá, dormir ou colocar o pijama. Falei, aqui dentro da minha casa quem manda sou eu. Quando eu estava estudando a Bíblia, eu falei, tem que corrigir com a vara, tá na Bíblia. Eu peguei uma vara e deixei do lado da minha cabeceira. A moça que trabalha lá em casa, ela ficava desesperada. Dona Silvia do céu. Guilherme quer bater com a menina com a vara. Falei, se eu vou bater ou não, não sei, mas tá aqui, se precisar, eu vou usar. Nunca precisei bater. Mas todo mundo ficou desesperado lá em casa. Falei, não, eu preciso agir conforme... Tava colocando a culpa da Bíblia. Eu tinha feito um curso, na verdade, esqueci o nome do pastor, que ele é muito literal ao que está escrito, de correção de filhos. E quando a gente é pai de primeira viagem, a gente não quer errar, como José e Maria não queria errar, eu não queria errar, então eu comecei a fazer curso. Como educar meus filhos. Tava lá, a varinha de marmelo é uma das boas. E tava lá, ele dizendo que a vara da correção faz parte. Né? Eu não quero errar, peguei a vara, deixei uma vara bem verde. Deixei lá em casa. Mas enfim, a gente aprende com os próprios erros. O que funcionou, então, eu passei essa fase que não funcionou, e o que funcionou hoje é o que funciona muito bem, que daí deu certo, é o cantinho, de acordo com a idade, olho no olho, arrependimento, não sai enquanto não se arrepender, não pedir desculpa. Isso funciona. E todo mundo ficou feliz lá em casa. Os mais novos que eu digo. Os outros dois só pegaram a parte boa. O Matias, coitado. Vai ter algumas histórias, quem sabe, ele vai estar maior e a gente não vai poder receber ele aqui para ele contar alguma das histórias aqui com a gente. Esses são ensinamentos da Cris Poli, será? Cris Poli, isso aí. Cris Poli, né? Ela é uma argentina, exatamente. Ela O Thiago conhece, então. O Thiago deve ter uma varinha de marmelo na perna. Não, mas a Cris Poli é a parte boa. A parte ruim é a parte boa. A parte... Super Nani. A Super Nani. A parte ruim é outro pastor. É um pastor lá de São Paulo. Não fugiu o nome dele. Mas eu quero só puxar outro assunto, que eu errei com meu filho.
Mas eu errei amando meu filho. O que hoje a gente vê de pais, de filhos que odeiam seus pais. Porque meu pai fez isso, porque meu pai fez aquilo. Porque olha só o que deve. E se o Matias, quando eu crescer, pensar isso de mim? Olha o que meu pai fez comigo. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. Teu pai e tua mãe fizeram o melhor que eles podiam fazer para criar você. Nas condições e no conhecimento que eles tinham na época que fizeram. Eu fui atrás de conhecimento. Eu fui atrás de conhecimento bíblico para educar meu filho. E errei. Então, eu acho que a gente tem que passar essa mensagem de que o pai e a mãe você é o resultado do que seus pais fizeram para você, mas eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Amém por isso e obrigado por isso. Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico e é um mandamento bíblico de promessa, honrar seu pai e sua mãe. Isso é mostrar que a correção, ela não é uma falta de amor, mas sim um ato de cuidado, né? Exatamente. É outra coisa que a gente vê também, é que a gente não pode passar adiante os traumas que a gente sofreu para ele, né? Exatamente. Eu acho não, tenho uma grande, deve estar em estatística também, pai que não trata bem o filho porque o pai dele não tratava bem ele. Sim. Né? Então a gente tem que romper esse ciclo. Na grande realidade, assim, o que eu passei, eu não quero que o Noah passe. E o que, quem sabe, na cabeça do Noah, como eu sou pai de primeira viagem, algumas coisas eu vou errar, a maioria eu quero acertar, ele vai chegar lá e falar assim, meu pai me ensinou isso aqui não é bom pra mim. Isso aqui não foi algo daquilo que ele me ensinou que eu posso levar. Então que ele siga pra frente. E assim, vivendo em constante evolução, né? Eu peguei uma frase de um pastor. Como é que um pai seria para um filho, né? Ele tem que liderar servindo, educar amando e corrigir com misericórdia, para que ele se torne um adulto com obediência, amor e compaixão. Eu estava pesquisando para falar alguma coisa e veio essa frase que eu acho que cai muito bem nesse contexto. Doutor, você já contou pra gente que tem o hábitos de oração, de leitura bíblica, né? O quarto de guerra, né? O quarto de oração. Sim. Mas o senhor quer falar mais um pouco sobre isso? Como que funciona na prática? Na prática, o pastor da nossa igreja sempre incentivou o TSD, que é o tempo a sós com Deus. E a minha prática hoje, eu acordo 5 horas da manhã, né? E faço o meu TSD, faço a minha leitura bíblica, faço a minha oração. Aí eu começo as atividades, né? Normalmente às 6 ou 7 horas da manhã. Vai pra academia, ou faz algum outro esporte, para daí trabalhar. E nessa oração, nessa leitura bíblica, hoje, o que eu tô fazendo é a leitura bíblica sequencial, né? Você pega um pouco do Velho e do Novo Testamento. E é impressionante, quando, né? Se você pegar minha Bíblia, ela é toda grifada. E quando eu tô lendo e cai de novo na mesma passagem bíblica, impressionante, parece que eu grifei coisas diferentes do que tinha grifado na vez passada que eu li. A mesma palavra vai se A mesma palavra, o mesmo texto bíblico vai se renovando. Porque talvez eu precisava daquela palavra de uma maneira diferente. Eu falei, mas por que eu grifei esse outro que eu não lembro? Mas pra mim tá fazendo sentido agora, né? É impressionante. Todo dia de manhã acontece isso. É porque muitas vezes a Bíblia ela é um alimento, né? A gente talvez não lembre o que comeu ontem. Sim. Muitas vezes a gente não lembra o que leu ontem. Exatamente. Mas mesmo assim, ela nos alimentou. Nos alimentou. E nos faz começar o dia de uma maneira diferente. Foi o maná daquele dia, né? O maná daquele dia. Doutor, e durante esse período que a gente está conversando sobre paternidade, vem a nós também uma pergunta
Se você já vivenciou algum exemplo, alguma situação assim que realmente o exemplo de paternidade impactou na tua vida, assim que você lembra, fala assim, poxa, tô seguindo os caminhos do Senhor, eu tô sendo parecido com Jesus para que os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus primos também sejam parecidos com Jesus, porque eu acredito assim, a partir do momento que a gente se torna parecido com Jesus, é para ensinar os nossos filhos a ser parecido com Jesus, mas consequentemente, os amigos dele estão olhando para ele. Os amigos dele estão olhando para ele, os primos dele estão olhando para eles e consequentemente estão olhando para nós, porque assim, eu vejo assim, se eu vejo, por exemplo, o João, cara, o João é uma excelente pessoa. A maioria das pessoas diz? O João foi muito bem criado. Exatamente. É isso, quem nunca ouviu essa frase, né? Teve algum exemplo assim vivo para contar para nós? Assim, o que eu acho, assim, um exemplo lá de casa, na hora do almoço, o mais novinho, o do meio, né? O mais novinho dos meninos, Daniel. A gente faz a oração, né? O mais velho escolhe quem vai fazer a oração da vez, né? Ele faz a brincadeirinha lá e escolhe, hoje é... E daí terminou a oração, o mais novinho começa a musiquinha. Ele começa com a mãozinha. Foi feito uma ou duas vezes e ele pegou aquilo e de exemplo Virou rotina. virou rotina e segue. Outra coisa que eu acho que o exemplo talvez vai arrastando a família. Meu pai tá indo pra igreja hoje. A minha mãe, que sempre foi. Eu sou o exemplo dos 18%. Que a minha mãe começou a ir na igreja e a família foi. E meu pai tá indo na igreja. Por exemplo, de todos os filhos estarem indo. Hoje ele tá indo. Então, assim, ver meu pai hoje na igreja é uma coisa para mim muito gratificante. Eu faço academia com meu pai de manhã, na terça e na quinta, 6 horas da manhã. E a gente faz lá em casa. E já faz bastante tempo eu coloco louvor. E como a gente às vezes não quer agredir outra pessoa, eu colocava louvor em inglês, né, para não... Colocava uma ópera. E semana passada eu viajei. E ele foi fazer academia sozinho, com o personal que vai com a gente. E o personal falou que ele colocou louvor. Então o exemplo isso foi muito, muito gratificante. Muito bom. A Bíblia fala, né? Quando o pai não converte o coração do filho, o filho converte o coração. Como tá em Malaquias, né? Malaquias no último parágrafo. Isso aí, pra gente como filho, cara, é gratificante. Porque assim, a gente que tá na presença de Deus, não tem coisa melhor. Eu sempre falo que o que eu tenho de melhor pra oferecer pro Noah é aquilo que eu tenho de melhor, que é Deus. Sim. Né? Então, poder ver ele crescer, ele se desenvolver em Deus, principalmente, isso aí vai ser gratificante. Eu acredito que com o pai não deve ser diferente, né? A minha filha, né, ela tá com 4 meses, nasceu ali, e tá com 1 mês que a gente apresentou ela pra igreja, né? Apresentou ela pra Deus. E eu tava tentando achar uma palavra para abençoar a vida dela, né, na hora da entrega. E a palavra que me veio foi em Eclesiastes 12, a conclusão, né, que Salomão, ele faz várias reflexões, que tudo é uma ilusão, o que vale a pena, o que não vale a pena. Mas no final do Eclesiastes 12, ele faz um resumo do que, no final das contas, o que vale é você temer a Deus. Porque você temendo a Deus, todo o resto vem. Deus vai fazer o melhor que Ele tem para você nessa vida. Então, quando eu entreguei minha filha, eu falei, filha, que todos os dias da sua vida
você tema a Deus. Que você temendo a Deus, você vai ter o melhor marido, você vai ter os melhores filhos, você vai ter os melhores recursos financeiros. Porque temendo a Deus, você vai ser honesto, você vai ser correta, você vai ser uma boa esposa, você vai cuidar da sua casa, você vai abençoar seu marido, você vai ser auxiliador do seu marido. Eu só peço a Deus que você tema Ele todos os dias. Essa foi minha entrega como pai. E nós como pai, a gente como pai, a gente tem esse poder da palavra profética sobre os nossos filhos. A gente tem muito poder. Faz parte dos 4 princípios, né? As palavras que você dita para ele vão moldar a vida dele. Doutor, a gente está partindo para o final. Queremos agradecer a sua presença. Foi uma conversa muito enriquecedora. A partir desse princípio a partir desse tema, né? Paternidade. Acredito que muitas pessoas aí que estão nos vendo, nos ouvindo, possam entender e compreender e compartilhar mais sobre essa palavra. A gente fica muito feliz, né, Thiago, que são pessoas assim que nem o doutor Guilherme, que a gente já conhece, são pessoas assim que a gente vê que realmente vive aquilo que fala, né? Porque muitas vezes as pessoas pregam, mas não vivem 1% daquilo que pregam. E pessoas que não pregam e vivem quase 100% do que a Bíblia ensina, né? Então a gente fica muito, muito feliz mesmo. Doutor Guilherme, mais uma vez, obrigado. Queria que você deixasse aí teu recado pros teus filhos, porque provavelmente daqui a alguns anos eles vão ver esse vídeo. E você vai pedir perdão pro Matias, que é mais velho? Eu acho que primeiro... da Maria. Mas queria que você deixasse teu recado pra essa galera, pros pais... E aí também pros filhos aí. Eu acho que o recado é que independente do trauma que você tenha do seu pai ou da sua mãe, eles fizeram o melhor que podiam fazer por você. Assim como eu errei com meu filho, né? Principalmente o mais velho, que a gente tem a ânsia de não errar nada, fazer tudo correto. Eu tenho certeza que em algum ponto eu tô errando com os outros 2 também. Mas que entendam que eu tô fazendo por amor. Que eu tô indo atrás de conhecimento, tô indo atrás da Bíblia para tentar fazer o que é correto, assim como todos os pais erram, por amor erram, querendo acertar erram por excesso. Mas eles fizeram o melhor que podiam fazer. E o que cada filho tem que fazer é ir atrás da palavra. A palavra tira esse trauma. Independente de qual porcentagem que você é daquela, seja sexual, social, emocional, Deus cura, Deus tira esse trauma e seu pai te ama. Não, mas é isso, doutor Guilherme, a gente fica muito feliz, como o Thiago disse, foi uma conversa muito, muito acolhedora para nós, muito, muito impactante. É assunto, como a gente havia falado, né, assunto que precisa ser falado, assunto que muitas vezes não é tão comum, né? E é isso, a gente fica muito feliz. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ficamos à disposição. Eu que agradeço. Eu às vezes fico receoso de abrir, né, como eu faço com os meus filhos, abrir como é minha vida, como é a nossa casa, a nossa rotina. Mas eu acho que se Deus permitiu, se Deus nos deu essa palavra, é porque vai ajudar alguém e edificar alguém. Então, eu não estou muito preocupado se vão me julgar ou não, que muitas pessoas acabam julgando, mas o que eu estou tentando fazer é mostrar como eu amo meus filhos, e estou tentando amar pela palavra, né? Pela Bíblia. Desde que eu comecei, eu tentei fazer pela Bíblia. Só que eu fui por um caminho que foi legal. Mas com a idade a gente vai aprendendo, vai envelhecendo e vai vendo o que é bom e o que é ruim. Acho que isso é a sabedoria que Salomão tanto mostra e prega, né? Então, obrigado, gente. Obrigado, João. Obrigado, Thiago. Obrigado. Isso é bom saber, né, Giovanni, que
sendo doutor, médico. Ainda tem É gente como a gente, né? É gente como a gente, né? E é bom saber também que em tempo se recupera, em tempo se arruma, se apruma, Sim. né? Mais uma vez, muito obrigado, doutor, por partilhar conosco mais um pouco da palavra. E você que está nos assistindo, lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. É isso aí, pessoal. Obrigado para você que acompanha a gente até aqui. Que Deus continue te abençoando. E para você que é filho, né? O tema hoje foi falar sobre paternidade, mas eu quero trazer algo para você que é filho. Que o Dr. Guilherme deixou aspas para nós, para a gente entrar num outro assunto futuramente. Para você que é filho, não esqueça do teu pai, não abandone teu pai. Continue em oração, continue sendo exemplo. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai resgatar, você vai ser exemplo e Ele vai estar com você aonde Deus deseja que vocês estejam. Toda quinta-feira, às 21h07, a gente tem episódio novo. Siga a nossa página também no Instagram, o Instagram da nossa igreja. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe e tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui! GraçaCast é pra você.